A herdeira que foi forçada a trabalhar para o homem que ela atropelou. A noite estava silenciosa, mas a cidade pulsava em um frenesi de luzes e sons. Vera estava parada em frente ao espelho, ajustando o vestido de grife que sua mãe escolhera. Cada costura era uma expectativa, cada dobra um peso na sua alma. Havia uma pressão invisível envolvendo-a como um casaco de pele, quente, mas sufocante. As regras eram claras: ser perfeita, ser a imagem da família, nunca falhar. E tudo isso se desmoronou em um segundo. O carro, um sedã reluzente, deslizava pelas ruas. Vera estava nervosa. A música alta, as risadas e a vida noturna a cercavam. Mas sua mente estava longe. Ela precisava de um escape, um momento para se perder. E tudo mudou quando, bang! O som do impacto ecoou, e o mundo parou. Nadia, uma mulher comum, cheia de sonhos e vida, estava agora estendida no chão frio da calçada, peças da sua realidade despedaçadas. Vera desceu do carro, o celular tremendo em sua mão. O cenário era surreal. Pessoas se aglomeravam, rostos chocados, murmúrios de reprovação. Vera se via ali, encrencada em uma espiral de dor e culpa, observando Nadia, a mulher a quem tinha atropelado acidentalmente, e que agora parecia um espelho distorcido de tudo que ela temia ser. À medida que os dias passavam, Vera foi empurrada para um mundo novo, um mundo que não conhecia. O pai, Tomás, político rígido e controlador, não parava de lembrar que erros não eram permitidos em sua família. A imagem da nossa família está em jogo, Vera. Você precisa consertar isso. Mas como? Como consertar o que se partiu? Quando Vera encontrou Nadia no hospital, percebeu a verdade. Por trás da fragilidade daquela mulher, havia uma força bruta, um espírito indomável. Nadia não se deixou abalar. Para Vera, era como se Nadia fosse tudo o que ela desejava, mas não podia ser. Então, havia Alex, o mecânico rebelde que trabalhava no ateliê perto do hospital. O som de suas ferramentas e o cheiro de óleo eram uma espécie de liberdade que Vera não havia experimentado antes. Ele era o oposto de Tomás, com seus cabelos desgrenhados e tatuagens que contavam histórias. Ele a olhava com coragem, como se visse além das joias e do título de herdeira. Seria aquela a aventura que tanto ansiava? Naquele dia fatídico, enquanto as vidas de Vera e Nadia se entrelaçavam, uma escolha tomou forma. A vida privilegiada que Vera conhecia estava se desmoronando, e ela se via em um dilema: manter as aparências ou se lançar em uma jornada de descoberta. Quando as luzes da cidade começaram a apagar, ela decidiu agir. Mas como? Ao encarar Nadia, suas pulseiras tintilavam como correntes. A escolha se aproximava, e com ela a pergunta que ecoava em sua mente: quem eu realmente sou? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Vera encarou Nadia, as pulseiras tilintando como se estivessem vibrando com a tensão do momento. O peso da culpa afundava, mas a força que emanava daquela mulher a desafiava. Era um ponto de inflexão, um momento único. Mas antes que qualquer palavra pudesse escapar, uma sirene ecoou, quebrando o silêncio. Vera olhou para o céu confusa. É a polícia, pensou.
sentindo o coração disparar. O pânico tomou conta dela ao imaginar como tudo aquilo acabaria. Mas não era só isso. Uma notícia flutuava no ar. Um detalhe crucial que mudaria tudo. De repente, um grupo de pessoas se aproximou, e Vera notou uma mulher à frente, com uma expressão de desespero. Era Laura, a melhor amiga de Nadia. Ela se lançou na direção da cama de hospital, os olhos fixos em Vera, como se a reconhecesse. E então, do nada, Laura gritou: "Você arruinou a vida dela. Você não faz ideia do que fez." A sala se encheu de murmúrios, a tensão era palpável, os olhares de reprovação dos outros pacientes e enfermeiros a cercavam. Vera sentiu o rosto queimar. As paredes pareciam fechando-se ao seu redor. Mas havia algo mais ali, algo que plantou uma semente de dúvida em sua mente. "Espere, você não sabe o que aconteceu." Nadia tentou intervir, mas sua voz estava fraca, coberta pelo clamor de Laura. Vera queria se explicar, mas não havia palavras. O que era um acaso agora ressoava como um crime. E enquanto ela lutava contra a pressão dos olhares, Laura completou, com uma frase que mudou tudo. "Ela não era só uma mulher comum, Vera. Nadia era minha irmã, e você sabe que o que aconteceu naquela noite não foi um acidente." O ar parou. Vera piscou, tentando processar o que acabara de ouvir. Irmã? Laura e Nadia eram irmãs? O que mais ela não sabia? O ambiente se tornava pesado, as luzes pareciam mais opressivas. A imagem de Nadia, estendida e fragilizada, se transformava rapidamente. Era um abismo de segredos que se abria diante dela, e cada iteração dela mesma como a privilegiada herdeira começava a desmoronar. "Laura, por favor, isso não é o que você pensa." Nadia tentou se sentar, mas um movimento rápido fez com que sua dor se intensificasse e ela gemesse. "Eu vou me recuperar." "Pode até conseguir, mas isso nunca será esquecido. Você tomou uma vida, Vera. E por causa de sua irresponsabilidade, tudo desmoronou." A raiva de Laura transbordava em palavras. Vera observou, angustiada, enquanto a realidade se tornava intolerável. E então, como se tudo fosse um punhal enfiado no coração, Vera lembrou-se de algo. Durante os dias que passou em casa, seu pai havia mencionado um projeto secreto, algo que ele fazia com a intenção de proteger a imagem da família, algo que envolvia interferência na vida de outras pessoas. Um projeto que poderia ter afetado Nadia. O peso da culpa agora carregava novas dimensões. Não só o momento do acidente a atormentava, mas toda uma rede de manipulações e segredos que ela nunca soubera. Ao encarar Nadia e Laura, uma pergunta começou a martelar em sua mente. Quem era realmente seu pai? E até onde sua família chegaria para proteger aquilo que chamavam de honra? O tempo parecia parar enquanto as perguntas a consumiam. Uma parede de mentira desmoronava ao seu redor, e Vera percebeu. O que aconteceria agora? Como ela poderia se livrar do peso sob seus ombros? Nesse instante, tudo parecia perdido, mas uma centelha de resoluta determinação acendeu dentro dela. As escolhidas não eram apenas as decisões erradas. Era hora de se libertar das correntes que a prendiam. A decisão estava intrinsecamente ligada ao futuro que a aguardava. A escuridão à sua frente estava cheia de mistérios, e Vera respirou fundo, desapegando-se das máscaras. Afinal, o verdadeiro choque ainda estava por vir. Vera encarou Nadia e Laura, sentindo o peso da situação esmagando seu peito. As palavras da melhor amiga de Nadia ecoaram em sua mente com uma força avassaladora. Irmãs? Ela não conseguia entender. Como tudo isso se encaixava? Seu olhar percorria as feições de Nadia, que continuava a parecer uma sombra do que era, enquanto Laura a encarava com o fogo da dor acesa nos olhos. A sala do hospital estava repleta de murmúrios. A tensão era palpável, e a sirene da polícia ainda vibrava no fundo. Vera tinha tanto medo do que iria acontecer que mal conseguia pensar. Então, enquanto tentava juntar as peças,
uma figura conhecida entrou na sala como um vendaval. Tomás, seu pai. O semblante dele era uma mistura de raiva e desespero. Os ombros pesados como se o mundo estivesse em suas costas. Vera! Ele gritou, a voz cheia de autoridade, mas quebrada pela preocupação. O que você fez? Como você pôde? A pressão explodiu. Vera olhou para o pai, seu mundo desmoronando ao redor. Era nunca ter deixado de ser uma boa garota. A imagem da família, o legado que sempre fora seu guia, agora se tornava um fardo insuportável. Tomás se voltou para Nádia, seus olhos cheios de frieza. Vou resolver isso, ele disse, quase mais para si mesmo do que para qualquer um ali. Nesse momento, algo estrondoso aconteceu. A porta foi aberta com força e um médico entrou, seu olhar urgente e ofegante. Precisamos da família de Nádia, agora. Há uma complicação. O alvoroço tomou conta da sala. Nádia respirava com dificuldade, enquanto todos se preparavam para o que poderia ser a última chance de salvação. O ambiente parecia um filme em câmera lenta, e Vera mal conseguiu acompanhar. Seu pai avançou e Vera, no impulso cego, o seguiu. Mas, antes que pudesse dizer algo, a porta se fechou atrás de todos. O peso da culpa crescia, e a incerteza a consumia. Ela sentiu o impulso de entrar na sala de emergência, mas uma mão forte a impediu. Era Laura, seus olhos vazios, mas cheios de fogo. Você precisa entender uma coisa, Vera. Nádia, ela não é quem você pensa que é. Havia algo na vida dela que você nunca soube. A frase a pegou de surpresa. O que você quer dizer? Vera, desesperada, olhou de uma mulher para outra, confusa. Mas Laura não teve tempo de explicar. Um grito ensurdecedor surgiu do interior da sala. O coração de Vera parou por um segundo. Não! Ela gritou, mas a dor que sentia ia além das palavras. Algo havia acontecido. Algo terrível. O peso daquelas últimas palavras reverberou em sua mente como um eco inescapável. O que você está escondendo? Vera se virou para Laura, sua voz uma mistura de ferocidade e desespero. Ela precisava de respostas. Justo quando o caos parecia ter uma resposta fatal, o médico apareceu na porta novamente. Todo o seu semblante era uma máscara de preocupação. Nádia, ela pode não sobreviver. O silêncio que se seguiu foi mortal. Vera sentiu o chão se abrir. Lentamente o médico continuou. E há mais um detalhe. Precisamos de um doador. E a única compatível somos nós dois. A revelação fez suas pernas tremerem. Doadora? Isso não fazia sentido. Laura desviou o olhar, e Vera percebeu que algo ainda mais profundo e guardado estava prestes a explodir. Ela pode ser minha irmã também? A pergunta saiu, às pressas, como um grito abafado. Laura respirou fundo e Vera percebeu a resposta antes mesmo de dizer. Naquele momento, o que já era complicado se transformou em um labirinto de emoções, segredos e verdades dolorosas. O que mais estava oculto? A vida de Nádia ia muito além do que ela podia imaginar. E assim, enquanto a escuridão parecia envolver tudo ao seu redor, Vera não podia deixar de sentir que o próximo golpe poderia vir a qualquer momento. Vera sentiu o mundo desmoronar. As palavras de Laura a ecoavam, ressoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. Irmãs? E a realidade à sua volta parecia desmoronar em um turbilhão de informações que mal conseguia processar. Como assim? Doadora? A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro de desespero. Laura hesitou, um brilho de dor em seus olhos. Ela não pode saber, Vera. Nádia tem mais a perder do que você imagina. A urgência em sua voz fazia o coração de Vera acelerar. O que mais ela havia escondido?
O médico voltou, ainda mais tenso. Precisamos decidir rápido. Nádia está em estado crítico. O tempo está se esgotando. Ele olhou para Laura e Vera, como se o peso da responsabilidade estivesse sobre elas. E naquele momento, Vera soube que não era apenas sua culpa. Algo muito maior estava em jogo. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e a enfermeira, pálida e trêmula, anunciou. Ela piorou. Vera teve a sensação de que o chão sumia sob seus pés. Em um instante, a sala se transformou em um cenário de caos. A tensão se espremia entre eles. A sirene, os gritos lá fora, tudo de mau agouro. Vera, você precisa entender. Laura começou, mas Vera não queria ouvir. A necessidade de agir se sobressaía a qualquer explicação. O que mais havia? O que mais estava escondido? Ela não podia ficar parada. O médico pressionou Laura. Você é a única doadora compatível. E se Nádia não sobreviver, os tratamentos não vão funcionar. Cada palavra do profissional era uma facada. Vera viu o rosto de Laura distorcer em dor, mas a expressão dela era teimosa, determinada. Em um movimento rápido, Laura puxou Vera para um canto. Vera, ouça! Nádia não é só sua rival. Na verdade, ela não é só sua irmã. Ela também é minha. Nós somos irmãs de sangue. Ela é filha do mesmo pai. A revelação caiu sobre Vera como um balde de água fria. Irmãs? Isso explicava tanta coisa, mas levantava outras dúvidas ainda mais profundas. Mas antes que pudesse responder, a situação se intensificou. Um grito ecoou do interior da sala. Os dois se encararam e Vera se lançou em direção à porta. Mas o que aconteceu a seguir foi um choque que nem mesmo suas piores expectativas poderiam prever. O médico abriu a porta e no momento em que Vera pisou na sala, um alarme disparou. Desastre no centro cirúrgico. Uma sirene ensurdecedora cortou o ar e Vera sentiu que tudo ao seu redor se tornava um borrão de medo e confusão. As luzes piscavam e a atenção era desviada. O que a deixou aturdida foi quando uma figura encapuzada irrompeu pela porta. Eu preciso dela. A voz era firme, mas o rosto escondido mantinha o mistério. Vera congelou. Era um estranho. Um intruso naquelas circunstâncias terríveis, que tornavam o lugar ainda mais caótico. Antes que alguém pudesse reagir, o homem puxou uma faca e os gritos se intensificaram. Ela é a única. Agora. O tempo parou. A tensão foi palpável, como se o ar tivesse sido cortado. Ele não estava pedindo apenas uma doação de órgão. Havia algo mais profundo, algo assustador. Laura gritou. O pranto de uma irmã pela vida da outra parecia ressoar pela sala. Vera mal conseguia mover-se. O choque a prendeu no lugar. O homem avançou enquanto o pânico se espalhava. Vocês não entendem. A verdade precisa vir à tona. Ele levantou a faca. Mas a última coisa que Vera viu foi o olhar desesperado de Nádia. E então tudo escureceu. A sala se transformou em um campo de batalha. E a última palavra que Vera ouviu foi família. E enquanto a escuridão tomava conta, algo dentro dela mudou para sempre. O que mais estava oculto? O que a verdade realmente significava para elas? Havia segredos mais profundos que estavam prestes a ser revelados, e Vera percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O que restaria se Nádia não sobrevivesse? O que tudo aquilo significava? O mundo ao redor de Vera se despedaçou em 1000 pedaços. O grito da enfermeira ecoou e ela se sentiu paralisada. A figura encapuzada, com a faca brilhando sob a luz fria do hospital, era um pesadelo que engolia a realidade. O caos se espalhava e a sirene da emergência misturava-se aos gritos de Laura e Nádia. O que estava acontecendo? A adrenalina jorrava por suas veias e a pressão em seu peito a sufocava. De repente, o homem, olhos fixos em Nádia, gritou. Ela precisa viver. Ela é a chave para tudo.
Vera sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. A única coisa que ela sabia era que precisava proteger a irmã e Laura. Sem pensar, ela avançou, enfrentando o intruso, sua voz trêmula. Pare, você não precisa fazer isso. Mas ao invés de recuar, o homem se aproximou mais, os olhos aflitos. Você não a conhece, não sabe o poder que ela carrega. Nádia é a única que pode salvar nossa família, a única que pode reverter tudo isso. Essas palavras ecoaram no ar pesado, mais impactantes que qualquer grito. Vera congelou. Salvar nossa família? O que você está dizendo? O mundo parecia girar. O que ele queria dizer? Quanto mais olhava nos olhos do desconhecido, mais perguntas surgiam. O que ele sabia? Laura, ainda tremendo, puxou Vera para mais perto. Vera, você não entende. Ele é nosso pai. Ele é o cara que abandonou a gente. O golpe foi devastador. O quê? As peças do quebra-cabeça se embaralharam ainda mais, e tudo o que ela acreditava colapsou. A confusão a encheu como um balde de água fria. Vera se virou para Laura, atônita. Você está dizendo que ele é o nosso pai? Como assim? O homem que Vera agora percebia não ser um meramente desconhecido parecia quebrar. A máscara de controle se desfazia, revelando a dor de anos. Vocês precisam entender. Nádia tem um destino. Eu fiz coisas terríveis para protegê-las, e agora minhas ações cobram o seu preço. Ele gesticulava com a faca, mas o desespero em seu olhar falava mais alto do que a ameaça física. Enquanto a tensão crescia, os gritos e sirenes se misturavam em um crescendo ensurdecedor. Vera podia sentir o nó na garganta apertando cada vez mais. O homem avançou correndo, mas a porta do hospital se abriu abruptamente, revelando um grupo de policiais. Vera, em um impulso, lançou-se à frente do homem, sua mente rodando. Não! A palavra saiu cheia de desespero. Ele pode nos ajudar! O olhar da multidão se voltou, os olhos cheios de reprovação e dúvida. O que ela estava fazendo? Os policiais hesitaram, e a sala se transformou em um espetáculo. A tensão cortava o ar, e então algo mais horrível aconteceu. Um projétil de algo começou a se mover na escuridão ao lado, um eco metálico em meio ao barulho. Um disparo, uma bala, e o homem caiu. O olhar de dor mixado à surpresa, ecoando o que poderia ser a última chance de reconexão familiar. O tempo parou. Vera gritou, mas era um som abafado, sem efeito. O que era essa nova verdade? O que mais estavam escondendo? Estava tudo indo para o fundo. O peso da responsabilidade, da culpa e agora da tragédia desabou sobre ela como um manto impenetrável. E foi diante de tudo isso que a verdadeira reviravolta se revelou. Nádia não era apenas sua irmã. Ela era a única capaz de decidir o destino dele e a vida deles. Vera tombou de joelhos, o eco das palavras ainda ressoando enquanto a vida de Nádia balançava na balança da incerteza. O que mais eles não sabiam? O que estava à espreita nas sombras da família? Com a máscara do que era a vida de Vera se desfazendo em pedaços, a escuridão se aproximava rapidamente, e um mistério mortal estava prestes a ser desvendado. O mundo ao redor de Vera se despedaçou em 1000 pedaços. O grito da enfermeira ecoou, e ela se sentiu paralisada. A figura encapuzada, com a faca brilhando sob a luz fria do hospital, era um pesadelo que engolia a realidade. O caos se espalhava, e a sirene da emergência misturava-se aos gritos de Laura e Nádia. O que estava acontecendo? A adrenalina jorrava por suas veias, e a pressão em seu peito a sufocava. De repente, o homem, olhos fixos em Nádia, gritou: "Ela precisa viver, ela é a chave para tudo." Vera sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. A única coisa que ela sabia era que precisava proteger a irmã e Laura. Sem pensar, ela avançou, enfrentando o intruso, sua voz trêmula. "Pare!
Você não precisa fazer isso. Mas ao invés de recuar, o homem se aproximou mais, os olhos aflitos. Você não a conhece, não sabe o poder que ela carrega. Nádia é a única que pode salvar nossa família. A única que pode reverter tudo isso. Essas palavras ecoaram no ar pesado, mais impactantes que qualquer grito. Vera congelou. Salvar nossa família? O que você está dizendo? O mundo parecia girar. O que ele queria dizer? Quanto mais olhava nos olhos do desconhecido, mais perguntas surgiam. O que ele sabia? Laura, ainda tremendo, puxou Vera para mais perto. Vera, você não entende. Ele é nosso pai. Ele é o cara que abandonou a gente. O golpe foi devastador. O quê? As peças do quebra-cabeça se embaralharam ainda mais, e tudo o que ela acreditava colapsou. A confusão a encheu como um balde de água fria. Vera se virou para Laura, atônita. Você está dizendo que ele é o nosso pai? Como assim? O homem, que Vera agora percebia não ser um meramente desconhecido, parecia quebrar. A máscara de controle se desfazia, revelando a dor de anos. Vocês precisam entender. Nádia tem um destino. Eu fiz coisas terríveis para protegê-las, e agora minhas ações cobram seu preço. Ele gesticulava com a faca, mas o desespero em seu olhar falava mais alto do que a ameaça física. Enquanto a tensão crescia, os gritos e sirenes se misturavam em um crescendo ensurdecedor. Vera podia sentir o nó na garganta apertando cada vez mais. O homem avançou correndo, mas a porta do hospital se abriu abruptamente, revelando um grupo de policiais. Vera, em um impulso, lançou-se à frente do homem, sua mente rodando. Não! A palavra saiu cheia de desespero. Ele pode nos ajudar. O olhar da multidão se voltou, os olhos cheios de reprovação e dúvida. Os policiais hesitaram, e a sala se transformou em um espetáculo. A tensão cortava o ar. E então, algo mais horrível aconteceu. Um grito ecoou do interior da sala. Os gritos cresceram como uma onda monstruosa. O exato som de um conflito. Algo horrível. E Vera percebeu que sua vida se transformava em um pesadelo. Do fundo da sala, uma mulher apareceu, pálida e atordoada. Era Sophie, a mãe de Nádia. O que vocês fizeram? Os olhos dela estavam cheios de fúria. Você não deveria estar aqui, pai. Você não pode fazer isso. O choque abalou a sala, e a revelação foi como um soco no estômago. A conexão estava ali, entrelaçada, uma teia de mentiras e traições. O homem, derrotado, baixou a faca, e uma expressão de desespero cruzou seu rosto. Sophie, eu vim para... Nós não te queremos aqui. Você destruiu nossas vidas. Sophie gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vera ficou paralisada. Ela não sabia que a mãe dela estava ali, e que tudo estava prestes a mudar novamente. O mundo que conhecia começava a desmoronar mais uma vez, e ela tinha certeza de que havia segredos escondidos ali. Nádia é uma sobrevivente. Ela não deve sair assim. Não pode ficar longe. O pai se virou para Laura e Vera, como se tentar convencer a audiência. Mas isso parecia apenas mais um jogo de manipulações. Sophie ergueu a voz, desafiadora. E quem realmente é você para decidir o destino da nossa filha? O foco mudou. A tensão se acumulou. O pai de Vera parecia um ser perdido e derrotado. Enquanto isso, uma enfermeira apareceu, agitada. Precisamos de todos vocês para fora. Nádia está em estado crítico. O pânico cresceu, enquanto a sala se tornava uma confusão de gritos e choros. Quando Nádia foi empurrada para fora em uma maca, a realidade bateu em Vera. A vida dela estava completamente virada do avesso. A última imagem de Nádia, pálida e vulnerável naquele momento, estampada em sua mente. E no canto da sala, a boca de Laura estava em movimento, mas Vera não conseguia ouvir. Como ela pode ser nossa irmã? O que realmente aconteceu? O peso da revelação a esmagava,
enquanto o terror pulsava em suas veias. Mas quando tudo parecia perdido, uma nova voz se levantou. Uma presença que até então não perceberam. Era um outro homem, uma figura familiar. Esperem! A verdade não é o que vocês pensam. O mundo de Vera novamente congelou, e as perguntas começaram a surgir em sua mente. O que mais estava escondido? O que restaria se Nadia não sobrevivesse? E o que a verdade realmente significava para elas? Como tudo estava prestes a reescrever suas histórias numa linha que apenas começava a se desenrolar. Vera ficou paralisada, olhando para o homem que antes era um estranhão, mas agora parecia um dos pilares do caos que a cercava. As palavras dele reverberavam em sua mente. Ela é a chave para tudo. O que significava isso? Nesse momento, os gritos e sirenes tornaram-se um eco distante. Ela piscou, tentando reunir as peças. Mas a verdade dela estava desmoronando como um castelo de cartas. Laura ainda estava ao seu lado, perplexa. O olhar de outra mulher, aquele que era um misto de raiva e desespero, a fazia sentir que havia algo mais a ser revelado. Era Sophie, a mãe de Nadia, que agora parecia a única âncora de normalidade naquele tenso mar de incertezas. Mas até mesmo Sophie, com sua presença digna, segurava um segredo que deixava Vera tensa. Antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor fez Vera pular. A porta se abriu abruptamente novamente, e um grupo de pessoas apareceu, mas não eram apenas policiais. Era uma equipe de reportagem, microfones em punho, prontos para captar cada momento do pesadelo. "O que está acontecendo aqui?" um repórter gritou, seus olhos vendados pela adrenalina ao buscar a verdade do horror que se desenrolava. A tensão aumentava, as palavras se atropelavam, e Vera se sentia deslocada em meio a tanto tumulto. Nesse momento, um grito cortou o ar. Nadia estava sendo trazida novamente para o corredor. Ela respirava com dificuldade, mas havia algo em seu olhar que paralisou Vera por um segundo. Uma chama. Não era apenas a luta pela vida, mas a convicção em seus olhos que parecia pedir para ser ouvida. "Por favor, não pode acabar assim." Nadia raspou a voz, mas suas palavras eram como um fecho de uma porta trancada. Todos estavam tão consumidos pelo pânico que queriam tomar decisões. Mas Vera sentiu que precisava ouvir a irmã, precisava entender. O homem que levantou a faca, agora devolvido à sua posição fracassada, olhava para Nadia como se a visse através de um vidro embaçado. "Você é mais do que pensa. Lute por isso." A tensão explodiu quando um tiro ecoou. O mundo de Vera parou novamente. O eco da bala atravessou o espaço como um raio atravessa o céu. Vera girou a cabeça. O homem tinha caído. A faca escorregou de suas mãos, batendo no chão sem força. Havia sangue, e não era do homem que havia caído, mas de Nadia. Um pânico avassalador tomou conta de Vera. Laura gritou. Sophie chorou. Era uma cena de terror. Nadia estava ferida. Todo mundo lutava contra a realidade, mas Vera sentiu que as respostas que buscava estavam se desdobrando como um fogaréu prestes a queimar tudo ao redor. As luzes da sala começaram a falhar, e a desconexão entre elas se solidificou num muro intransponível. Ela, o homem, agora em espasmo, se contorcia. Nadia tem algo que ninguém sabe. Se ela não consegue viver, a verdade se extinguirá junto. As palavras dele penetraram como uma faca na mente de Vera. O que ele quis dizer? E qual era essa verdade? Sophie se lançou sobre Nadia, pequenina, quase quebrada, mas determinada. Você não pode deixá-la. Nós precisamos dela. E Vera, mesmo em meio ao caos, entendeu aos poucos o que era viver nas sombras. O que era realmente ser uma parte de uma família perfeita, que na verdade era uma farsa. Aquela confusão,
levou Vera a um novo limite. Olhando para o rosto pálido de Nadia, que estava quase prestes a sucumbir, ela tomou uma decisão. Se a verdade está enterrada, precisamos desenterrá-la. E foi aí que a revelação mais devastadora caiu como uma bomba atômica. Tudo parou. O homem, seu pai, olhou para ela com um brilho de esperança. Nadia e vocês não são apenas irmãs por acaso. Vocês são parte de algo muito maior. Algo que envolve vidas perdidas, promessas quebradas e uma herança que vocês nem conhecem. O silêncio caiu como um véu pesado. Vera piscou com os olhos marejados. Dizer que era uma irmã não era apenas uma revelação casual. Estava enraizada em uma verdade que ela nunca poderia ter imaginado. Em meio ao horror, um novo mistério começou a se desenrolar, misturando-se com todos os outros. Quem sou eu realmente? A pergunta ecoou na mente de Vera, inundando-a de dúvidas. Afinal, que tipo de herança era essa que ela carregava? O que mais estava fervilhando nas sombras de um passado que se recusava a ser esquecido? E no centro de tudo isso, lá estava Nadia, a única que tinha a chave para tudo, mas que agora poderia ter pouco tempo. A urgência impossibilitava qualquer outro pensamento. As vidas mudavam em frações de segundos. E Vera não tinha mais certeza de nada. O que estava à frente delas poderia não ser apenas uma questão de vida ou morte, mas o desfecho de uma saga familiar esculpida em horrores e segredos. Vera ficou paralisada, olhando para o homem que antes era um estranhão, mas agora parecia um dos pilares do caos que a cercava. As palavras dele reverberavam em sua mente. Ela é a chave para tudo. O que significava isso? Nesse momento, os gritos e sirenes tornaram-se um eco distante. Ela piscou, tentando reunir as peças, mas a verdade dela estava desmoronando como um castelo de cartas. Laura ainda estava ao seu lado, perplexa. O olhar de Sophie, aquele que era um misto de raiva e desespero, a fazia sentir que havia algo mais a ser revelado. Era a mãe de Nadia, que agora parecia a única âncora de normalidade naquele tenso mar de incertezas. Mas até mesmo Sophie, com sua presença digna, segurava um segredo que deixava Vera tensa. Antes que alguém pudesse reagir, um barulho ensurdecedor fez Vera pular. A porta se abriu abruptamente novamente, e um grupo de pessoas apareceu, mas não eram apenas policiais. Era uma equipe de reportagem, microfones em punho, prontos para captar cada momento do pesadelo. "O que está acontecendo aqui?" Um repórter gritou, seus olhos vendados pela adrenalina ao buscar a verdade do horror que se desenrolava. A tensão aumentava, as palavras se atropelavam, e Vera se sentia deslocada em meio a tanto tumulto. Nesse momento, um grito cortou o ar. Nadia estava sendo trazida novamente para o corredor. Ela respirava com dificuldade, mas havia algo em seu olhar que paralisou Vera por um segundo. Uma chama. Não era apenas a luta pela vida, mas a convicção em seus olhos que parecia pedir para ser ouvida. "Por favor, não pode acabar assim." Nadia raspou a voz, mas suas palavras eram como um fecho de uma porta trancada. Todos estavam tão consumidos pelo pânico que queriam tomar decisões, mas Vera sentiu que precisava ouvir a irmã, precisava entender. O homem que levantou a faca, agora devolvido à sua posição fracassada, olhava para Nadia como se a visse através de um vidro embaçado. "Você é mais do que pensa. Lute por isso." A tensão explodiu quando um tiro ecoou. O mundo de Vera parou novamente. O eco da bala atravessou o espaço como um raio atravessa o céu. Vera girou a cabeça. O homem tinha caído. A faca escorregou de suas mãos, batendo no chão sem força. Havia sangue, e não era do homem que havia caído, mas de Nadia. Um pânico avassalador tomou conta de Vera.
Laura gritou. Sophie chorou. Era uma cena de terror. Nadia estava ferida. Todo mundo lutava contra a realidade. Mas Vera sentiu que as respostas que buscava estavam se desdobrando como um fogaréu prestes a queimar tudo ao redor. As luzes da sala começaram a falhar, e a desconexão entre elas se solidificou no muro intransponível. Ela, o homem, agora em espasmo, se contorcia. Nadia tem algo que ninguém sabe. Se ela não consegue viver, a verdade se extinguirá junto. As palavras dele penetraram como uma faca na mente de Vera. O que ele quis dizer? E qual era essa verdade? Sophie se lançou sobre Nadia. Pequenina, quase quebrada, mas determinada. Você não pode deixá-la, nós precisamos dela. E Vera, mesmo em meio ao caos, entendeu aos poucos o que era viver nas sombras. O que era realmente ser parte de uma família perfeita, que na verdade era uma farsa. Aquela confusão levou Vera a um novo limite. Olhando para o rosto pálido de Nadia, que estava quase prestes a sucumbir, ela tomou uma decisão. Se a verdade está enterrada, precisamos desenterrá-la. E foi aí que a revelação mais devastadora caiu como uma bomba atômica. Um grito ensurdecedor cortou o ar. Esperem, a verdade é outra. Nadia não é sua irmã, Vera. Eu sou. A voz ecoou e fez a sala silenciar. Vera se virou e uma mulher de cabelos curtos e pálidos surgiu. A mulher era uma versão mais jovem de Sophie, mas a expressão dela era completamente diferente. Eu sou a verdadeira irmã de Nadia. Me chamo Camila e sou fruto de outro relacionamento de nosso pai. O choque na sala foi palpável. Vera ficou em estado de choque, enquanto as peças do quebra-cabeça giravam descontroladas. Laura encarou. A confusão bite em seu rosto. Camila prosseguiu, sua voz um misto de raiva e dor. Nadia não apenas precisa sobreviver. Ela é a única que entende nossa verdadeira herança. E se algo acontecer com ela, todos nós estaremos perdidos. Nesse instante, os rostos das 3 mulheres se tornaram um reflexo de emoções conflitantes. Quem era essa mulher? O que mais ela sabia? Vera sentiu a realidade desmoronar à sua volta, e ao mirar nos olhos de Nadia, uma nova dúvida se instalou. E se tudo o que ela conhecia estivesse prestes a desmoronar? Com o peso da revelação ainda pesando sobre seus ombros, Vera se viu presa numa teia de segredos e mentiras, sem saber como escapar. Ninguém tinha ideia do que vinha a seguir, e a única certeza era que em algum lugar nas sombras, a verdade ainda aguardava para ser desenterrada. Vera ficou paralisada, olhando para a mulher que dizia ser irmã de Nadia. O chocante anúncio reverberava em sua cabeça. Como assim, irmã? Elas duas tinham tanto em comum, mas a sombra da dúvida começou a se espalhar. Nadia, quase inconsciente, olhou furtivamente para Camila, e uma mistura de reconhecimento e medo iluminou seus olhos cansados. O homem caído e ensanguentado no chão deu um gemido. Ele estava consciente, mas a expressão dele era de puro desespero. Não, não deixem Nadia morrer. Ela ainda não sabe. Sua voz ecoou pela sala, e Vera sentiu um frio na espinha. Do que ele estava falando? O tempo parecia ter parado. Camila, com lágrimas escorrendo pelo rosto, continuou. Ela é mais do que você imagina, Vera. Ninguém quer ver o que está acontecendo. A urgência nas palavras dela a segurava ali, em estado de choque, com as emoções misturadas a um sentimento de traição. E se Nadia não fosse apenas uma rival? E se houvesse verdades ocultas que transcendessem qualquer rivalidade entre elas? A sala tremia com a intensidade da revelação, mas no canto um murmúrio começou a crescer. As vozes dos médicos e enfermeiros se misturaram aos rumores do público. Vera percebeu que havia uma multidão se aglomerando do lado de fora, ansiosa por saber o que estava acontecendo. Todos tinham seus olhares fixos nas portas, preocupados, talvez temerosos da tragédia que se desenrolava. Precisamos levar Nadia para a sala de emergência, gritou uma enfermeira, mas o pânico estava se espalhando. Laura começou a chorar, a pressão afetando também a ela.
Não podemos deixá-la. Não podemos. O homem ferido, entre gemidos, ergueu a mão, tentando alcançar Nadia, mas logo se pôs a gemer novamente, a dor fazendo-o entrar em um estado febril. Ela carrega a responsabilidade. Não podemos nos permitir perder isso. Ela é a ponte. A expressão dele estava perdida entre desespero e uma esperança insensata. Vera sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo? Nadia, a mulher que ela havia atropelado, se revelava como uma peça central de um quebra-cabeça monstruoso. Ninguém sabia o que realmente estava em jogo. E enquanto a tensão aumentava na sala, um novo grito cortou o ar. Era uma mulher alta, com expressão severa. "Vocês não podem entrar! O que está vendo aqui?" O som da sua voz era uma ordem clara. Os policiais estavam à porta, mas não podiam entrar no caos. O que eles ainda não sabiam sobre o que estava acontecendo. Vera olhou para o homem ferido no chão. Ele parecia mais um fardo do que uma solução. "O que você sabe?" ela perguntou, a voz falhando entre a raiva e o medo. Mas ele já não a ouvia. Ele estava afundando em um mundo que era não somente escuro, mas repleto de segredos. Então, tudo mudou novamente. Uma explosão de sirene se aproximou. Os carros da polícia e ambulâncias lotaram a rua. A página do caos virou. Antes que alguém pudesse se armar para resistir, uma comitiva de homens de terno apareceu, a maioria com expressões de desdém. "Vamos levá-lo", disse um deles, apontando para o homem no chão. E antes que alguém pudesse protestar, eles o ergueram como se não fosse nada. "Vocês não podem!" Vera gritou, a adrenalina tomando conta dela, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em um piscar de olhos, ele desapareceu na multidão agitada. Um peão em uma partida de xadrez mais complexo do que imaginavam. "Não! Não! Precisamos da verdade!" Laura esperneou, mas já era tarde. A porta se fechou abruptamente, levando embora não apenas o homem, mas também todas as respostas que estavam prestes a ser reveladas. Ali, na sala cheia de tensão, a sensação de perda era mais forte do que tudo. Estava à beira de perder a vida, e a única esperança que Vera tinha se esvaía em um mar de segredos. "Camila", ela disse, "o que você sabe mais?" E antes que Camila pudesse responder, um novo grito ecoou da multidão. "A verdade é bem mais sombria." E Vera ficou paralisada novamente. Se apenas o homem caído soubesse o que estava realmente em jogo, tudo mudaria mais uma vez, desta vez para sempre. O caos na sala do hospital parecia um pesadelo interminável. As luzes tremelicavam e Vera sentia seu coração disparar enquanto a verdade se desdobrava diante dela. "Camila, você não pode estar falando sério." O peso daquela revelação era insuportável. As palavras dela ecoavam na mente de Vera. Mas o que mais poderia ser verdade? Nadia estava ali, prestes a ser levada para um lugar desconhecido. Cada segundo contava. "Precisamos salvá-la." Vera gritou, a adrenalina a fazendo agir sem pensar. Laura, ao seu lado, ainda tentava entender o que acontecia, lutando contra as lágrimas que escorriam por seu rosto. "Ela é mais do que apenas sua rival, Vera." Camila insistiu, a voz embargada pela emoção. "Nadia está conectada a uma história que vai muito além de nós." O homem no chão, agora envolto em sangue, tentava se levantar. "Ela sabe, ela tem a chave para desvendar tudo." E suas palavras, embora agonizantes, faziam ecoar uma verdade que Vera se esforçava para compreender. Mas a multidão do lado de fora estava começando a se infiltrar. Jornalistas e policiais misturavam-se em uma confusão de gritos e flashes de câmeras. "O que aconteceu aqui?" Um repórter berrou, aproximando-se da cena caótica. O medo crescia entre os presentes,
e Vera sabia que o tempo estava se esgotando. As luzes dimem novamente. Nadia exibia uma fragilidade em seu olhar. Vera, eu posso não ter mais muito tempo. Cada palavra dela era labial e importante, como um eco distante de uma vida que poderia se apagar a qualquer momento. A verdade é que eu sempre soube, desde o começo, e antes que Vera pudesse processar, as sirenes da polícia tornaram-se ensurdecedoras. A ambulância, já em movimento, se aproximava. Um alívio momentâneo invadiu-a, mas logo o medo voltou com força. O que mais espreitava nas sombras? As portas do hospital se abriram, e a enfermeira, com um olhar decidido, começou a organizar as coisas. Precisamos levar Nadia imediatamente. Agora. A urgência em sua voz era clara. Vera encarou Laura e Camila, tentando transmitir a esperança que sentia. Vocês precisam se unir. A verdade é mais forte do que qualquer coisa que vivemos, Camila disse, enquanto os quatro trocavam olhares intensos. O que se desdobrava era mais do que uma luta pela vida. Era uma batalha de identidade, reconexão e redenção. Nadia foi levada rapidamente. O homem ferido, por sua vez, ainda murmurou a verdade, que agora soava como um eco distante. O passado não se pode apagar. Vera sentiu que tudo o que conhecia estava em jogo. Com um último olhar para a cena caótica, Vera tomou uma decisão. Eu não vou deixar tudo isso acabar aqui. Precisamos descobrir a verdade. E, enquanto as portas se fechavam atrás de Nadia, a luz da esperança bruxuleava suavemente. Mas a pergunta ainda pairava. O que mais estava escondido sob a superfície? Enquanto a ambulância se afastava, Vera se voltou para Laura. Nós vamos resolver isso. Juntas. O olhar de determinação nas suas faces fazia a promessa soar clara e forte. E assim, com corações entrelaçados e o peso da verdade, caminharam para o desconhecido. O amanhã ainda era um mistério, mas uma coisa estava certa: eram irmãs na luta. A jornada ainda não havia terminado. Ei, antes de nos separarmos, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para ajudar o algoritmo a espalhar esta história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final chocante. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!